Bom dia! Agora são 9h09, estamos ao vivo e neste domingo, 2 de outubro, o Brasil vai às urnas. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 156 milhões de eleitores estão aptos a votar neste pleito de 2022. A partir de agora, você acompanha as principais informações da data mais importante do processo democrático. Nossa equipe está nas ruas desde as primeiras horas da manhã para manter você, telespectador, bem informado, acompanhando o passo a passo deste primeiro turno das eleições, com muita informação e esclarecimento. Desde a chegada das urnas, movimentação do eleitor até os dados da apuração. Ao longo da programação, estaremos mantendo você atualizado dos principais fatos do pleito de 2022 e com uma novidade. Este ano, os assinantes da TMW Pix, assim como da Gigo TV, NX Player, estará com o nosso sinal liberado. E a programação pode ser acompanhada ao vivo do nosso site. Acesse agora pixtv.com.br e fique por dentro de tudo sobre as eleições. E começamos falando sobre a preparação para as eleições, que começa bem cedo. A entrega das urnas eletrônicas ocorreu ontem nos colégios eleitorais e a instalação ocorreu hoje pela manhã. Todas as 179 urnas eletrônicas foram entregues ontem nos 24 colégios eleitorais da Zona 73, no período da tarde. Em Garopaba, a entrega estava prevista para acontecer às 14 horas, mas devido a um acidente com o veículo que fazia o transporte, houve um atraso. Após a entrega, os equipamentos passaram por conferência de recebimento e ficaram depositados em uma sala especial com monitoramento. A instalação acontece num domingo bem cedinho. As urnas já estão sendo entregues, nós tivemos um pequeno imprevisto hoje com acidente e faltam poucos colégios. Hoje são entregues os materiais para os delegados de prédio, os materiais dos mesários, para que sejam montadas as sessões amanhã cedo. Hoje nós apenas afixamos os cartazes nas salas e preparamos para a votação de amanhã. As urnas ficam em salas com vigilância, com alarme, com toda a segurança para que só sejam operacionalizadas no dia da eleição a partir das 7 horas da manhã. Antes de ser entregue nos locais de votação, todas as urnas passam por testes para verificar se está apta para o uso. Esse processo começa assim que termina as eleições e segue até a próxima. Na realidade, a preparação para as eleições começa no dia seguinte à apuração. Assim que os resultados são divulgados, no dia seguinte nós já estamos preparando o eleitorado, as urnas, a acessibilidade para as próximas eleições. Às vezes as pessoas têm a ideia de que o trabalho é só nessa época, mas a gente mantém focado sempre em dar sequência a esse processo após terminada a votação. Em Garopaba são esperados 21.287 eleitores, que devem comparecer em 9 locais de votação. E a movimentação está tranquila agora pela manhã na Escola de Educação Básica Prefeito Luiz Carlos Luiz. No colégio, são 3 sessões e tem o total de 966 eleitores aptos para votar. Mais tarde, nós trazemos mais informações dos outros locais de votação. Como falamos, as preparações das eleições começam cedo. E o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE de Santa Catarina, realizou no início da semana, agora no início de setembro, uma coletiva de imprensa para abordar temas importantes para as eleições deste ano. Uma das principais, aliás, o principal ponto discutido foi o papel de fiscalizador do cidadão e a importância da imprensa na sociedade. A coletiva reuniu os principais veículos de comunicação de Santa Catarina e teve como tema principal o papel do jornalismo na democracia. O encontro trouxe ainda mais informações do perfil do eleitor catarinense e como será realizado o pleito no estado. Só em Santa Catarina são mais de 5 milhões de eleitores que vão até as urnas fazer valer o direito de voto. Para o TRE, as eleições deste ano devem ser pautadas no combate à desinformação e na fiscalização dos gastos dos recursos públicos em campanha.
o judiciário não age de ofício. Alguém tem que fazer essa denúncia. Vocês podem bater uma foto, encaminhar para o TRE, que nós vamos mandar para a Procuradoria-Geral Regional Eleitoral para apurar o fato. Então, todos temos que fiscalizar. A campanha também, de um modo indireto, também é realizada pelo eleitor. Por isso que a nossa preocupação é que quando os senhores receberem ou forem informar alguma coisa nesse sentido, que nos procurem de forma antecipada para a gente ter essa condição de dizer que aquilo que está sendo falado não é verdadeiro e que a gente, repito, tenha uma eleição segura esse ano. No dia 2 de outubro, os eleitores irão às urnas escolher os deputados federais e estaduais, senador, governador e, por fim, presidente da República. Em Santa Catarina, serão utilizadas 16.200 urnas eletrônicas. 27 devem passar por audiência de integridade. O processo é feito em audiência pública. No mesmo instante, cédulas serão preenchidas, cédulas em papel serão preenchidas e no mesmo dia e horário da votação, ou seja, no dia 2 de outubro e no dia 30 de outubro, se houver segundo turno, essas cédulas serão lidas, digitadas na urna eletrônica e também um sistema de acompanhamento para, ao final, se ter a informação que o voto dado na urna é o mesmo que foi computado e totalizado. A auditoria, essa auditoria de funcionamento da urna é um procedimento que já existe desde 2002. Ele sempre ocorreu nas eleições que nós fazemos com urna eletrônica, mas agora nós, em Santa Catarina, tiramos ele de dentro das instalações da Justiça Eleitoral. Já fizemos no Colégio Catarinense, no Tribunal de Contas da União, na OAB em 2020 e agora estamos indo em 2022 para as dependências do rol da Assembleia Legislativa. E a ideia é que lá, no ambiente público, que as pessoas possam ir se informar, inclusive teremos pessoas lá habilitadas para explicar todo o procedimento e assim comprovar que o voto na urna eletrônica é seguro. Questionado, o presidente do tribunal falou a respeito do voto impresso. Há um tabu muito forte em torno dessa questão. O que acontece? A Constituição Federal diz que o voto é sigiloso. Ponto, está escrito lá. Nós estamos, do TRE e do TSE, cumprindo o que a Constituição determina. O voto é secreto. Voto impresso é possível? É possível. Faça uma emenda constitucional, diga que vai ser impresso, como já foi e já não passou no Congresso, são os nossos representantes legais que lá estão, acharam por bem de que não é o voto impresso a solução para isso. Então nós estamos hoje, na presente eleição e nas demais eleições, cumprindo o que a Constituição fala. É secreto. Desde aquele manual lá no início da eleição, há 90 anos atrás, e hoje da forma através da urna. Caso algum eleitor não estiver na zona eleitoral da cidade que sempre costuma votar, ele pode participar do voto em trânsito, mas precisa se atentar aos prazos. O voto em trânsito é uma operação que a Justiça Eleitoral está facultando ao eleitor, que tem até o dia 18 agora de agosto, para indicar onde estará no dia do primeiro turno e do segundo turno. O que importa a ele saber é, se ele for da unidade da federação, ou seja, um catarinense se deslocando dentro do próprio estado, ele pode votar em todos os cargos. Se ele for de outra unidade da federação, só vota para presidente e vice-presidente. O que importa dizer é que, se ele indicou o município, por exemplo, que estará em Balneário Camboriú no primeiro turno e no segundo em Joinville, ele necessariamente terá que votar no primeiro turno em Balneário Camboriú e no segundo em Joinville. Se ele não estiver presente em nenhum desses e nem no seu, ele não votará, aliás, nem no seu ele votará, porque ele fez uma transferência temporária. E a importante do que você falou é o seguinte, justificar e votar corresponde ao mesmo efeito, ou seja, não há nenhuma penalização. O eleitor pode justificar quantas vezes desejar, mas o importante é que ele vote. Em todo o estado, 67 mil mesários participam do processo eleitoral nos 295 municípios. Caso o eleitor tenha dúvidas do local de votação, o TRE tem algumas ferramentas que podem auxiliar. O mais importante agora, é como ainda temos tempo hábil até a eleição, é que ele já obtenha essa informação antes. Ele pode se valer de várias ferramentas. Uma delas é o e-título. Se ele baixar o e-título, essa informação vai estar no documento eletrônico. A outra é ele se valer do chatbot da Justiça Eleitoral, onde ele pode ter respondido mais de 15 perguntas de forma automatizada via WhatsApp.
Você já sabe a ordem dos cargos na hora de votar? Também é importante levar uma colinha com a legenda do seu candidato, pois não é permitido celular na cabine de votação. Na hora de votar, atenção na ordem dos cargos. Primeiro você escolhe a deputada ou o deputado federal. São 4 dígitos. Em seguida, o deputado ou a deputada estadual, com 5 dígitos. Depois você escolhe senadora ou senador. Aí são 3 dígitos. Em seguida, vota na governadora ou no governador, com 2 dígitos. E para finalizar, você escolhe o presidente ou a presidenta da República, com 2 dígitos também. Para ajudar a lembrar, leve uma colinha com os números das suas candidaturas. E uma novidade: depois de digitar cada cargo, a tela da urna fica 1 segundo parada para você revisar seu voto. Aí você pode corrigir ou confirmar. E você ainda tem alguma dúvida? Antes de ir à urna, é preciso saber as principais informações do processo eleitoral. Nossa equipe separou algumas dúvidas dos eleitores e mostra o caminho para exercer o voto com responsabilidade. Quem pode votar? Todo cidadão brasileiro alfabetizado maior de 18 anos possui a obrigação de votar. O voto é opcional para eleitores analfabetos e também para pessoas com mais de 70 anos e que possuem entre 16 e 18 anos. Quem não fez o cadastramento biométrico pode votar? Sim, por conta da pandemia, a Justiça Eleitoral não está mais realizando a suspensão de títulos das pessoas que não realizaram a biometria. Mas, caso o eleitor já estivesse com o título suspenso, ele continua não podendo votar. Após o fim das eleições de 2022, o cadastro eleitoral é reaberto e os eleitores que estão com o título cancelado poderão buscar a regularização. O aplicativo e-Título poderá ser usado como documento para votar? O eleitor que fez o recadastramento biométrico pode votar apenas com o e-Título, desde que a via digital do título de eleitor apresente sua fotografia. Quem ainda não fez o recadastramento biométrico terá que apresentar um documento oficial de identidade com foto para votar. Quais facilidades o aplicativo e-Título proporciona? Além de permitir acessar a via digital do título de eleitor, contendo todas as informações do título impresso, o eleitor que está fora de seu município de votação, no dia da eleição, pode realizar a justificativa eleitoral pelo próprio aplicativo. Os serviços de emissão de certidões, consulta de débitos eleitorais e autenticação de documentos também estão disponíveis no app. O e-Título está disponível para download no App Store e na Play Store. Com o aplicativo e-Título, eu posso justificar meu voto apenas no dia da eleição? Não. A diferença é que no dia da votação, entre as 8 da manhã e as 5 horas da tarde, é necessário permitir o serviço de geolocalização. Esse procedimento irá confirmar que o eleitor se encontra fora do domicílio eleitoral. Após o período de votação, o eleitor tem até 60 dias para apresentar a justificativa, mas neste caso precisará anexar ao requerimento um documento que comprove o motivo da ausência, para que seja examinado posteriormente pelo juiz da zona eleitoral onde está inscrito. Lembrando que caso o eleitor não tenha o aplicativo instalado, é possível justificar o voto em qualquer zona eleitoral no dia da eleição. Como votar na urna eletrônica? No teclado da urna, digite o número dos candidatos de sua preferência na ordem dos cargos. Nas eleições de 2022, a sequência de votação é na seguinte ordem: deputado federal, com 4 números, deputado estadual, 5 números, senador, 3 números. Na sequência, aparece a opção para votar para governador e depois para presidente. Nas duas ocasiões, é preciso digitar os 2 números do candidato. Na tela, irá aparecer a foto, o número, o nome e a sigla do partido do candidato. Se as informações estiverem corretas, aperte a tecla verde com a palavra confirma. Como funciona o voto na legenda? Nas eleições de 2022, o voto na legenda é permitido para os cargos de deputado federal e estadual. Neste caso, o eleitor não vota no candidato, e sim no partido.
Para isso, basta o eleitor digitar apenas os 2 dígitos correspondentes ao número do partido, não precisando completar os outros números. Dessa forma, o voto será computado como válido e irá compor o cálculo dos quocientes eleitoral e partidário. E 10 candidatos participam da corrida ao Piratini nessas eleições de 2022. Mais de 8 milhões de gaúchos vão às urnas no primeiro turno para escolher o próximo governador do estado. Nesta edição, vamos te mostrar o perfil de cada candidato. Empresário do setor de calçados, Roberto Argenta é candidato ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2022 pelo PSC. Nascido em Gramado, Argenta é formado em Ciências Contábeis pela URGS e foi deputado federal pelo Estado Gaúcho entre 1999 e 2003. Também foi prefeito e vereador da cidade de Igrejinha, no Vale do Paranhana. Após o fim do mandato, presidiu o Sindicato das Indústrias de Calçados de 1996 a 1997. Carlos Messala tem 46 anos, nasceu em Gravataí, é servidor público federal e trabalha nos Correios. Ex-dirigente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, é militante do PCB. Foi candidato a vereador de Porto Alegre em 2020 pelo PCB, mas não se elegeu. Agora, Carlos Messala é candidato a governador do Rio Grande do Sul nas eleições 2022. Natural de Miraguaí, Edgar Preto, 51 anos, é deputado estadual e está no 3º mandato. Preto tem forte penetração nos movimentos sociais e é filho de Adão Preto, ex-deputado petista e fundador do MST. O político tem trabalho voltado para a agricultura familiar e o combate à violência contra a mulher. O nome dele foi lançado como candidato ao governador do Rio Grande do Sul nas eleições de 2022 pelo PT. Ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 37 anos, é nascido em Pelotas e formado em Direito. Leite filiou-se ao PSDB em 2001 e concorreu pela primeira vez em 2004, quando foi candidato a vereador por sua cidade natal, mas não obteve sucesso. No pleito de 2008, concorreu novamente a uma vaga de vereador e foi eleito. Ele também foi prefeito de Pelotas de 2013 a 2017. Em 2018, foi candidato ao governo do Rio Grande do Sul e se elegeu ao cargo que ocupou até o início deste ano. Ele renunciou ao governo com a intenção de concorrer à presidência da República, mas acabou desistindo da candidatura. Agora, Eduardo Leite é novamente candidato ao governo do estado em 2022 pelo PSDB. Natural de Candelária, Luiz Carlos Reis foi prefeito de São Borja, na fronteira oeste. Deputado federal por 3 mandatos e é senador pelo Rio Grande do Sul. Ele é formado em engenharia agronômica e tem atuação como produtor rural. Além disso, é membro da Igreja Evangélica Luterana e se apresenta como defensor da família. Reis é candidato ao governo do Rio Grande do Sul em 2022 e tem o apoio do PTB. Médico veterinário, Onyx Lorenzoni foi ministro do Trabalho e Previdência do governo Bolsonaro. Lorenzoni é candidato ao governador do Rio Grande do Sul em 2022 pelo PL, partido de Jair Bolsonaro. Lorenzoni é gaúcho de Porto Alegre e também foi ministro-chefe da Casa Civil, da Cidadania e da Secretaria da Presidência durante o governo Bolsonaro. Concorreu à Prefeitura de Porto Alegre em 2004 e 2008, mas não conseguiu se eleger. Rejane de Oliveira é professora aposentada da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul e foi presidente do Sindicato dos Professores por 2 gestões. Conhecida pela liderança sindical, ela é membro das executivas estadual e nacional da Central Sindical e Popular. O PSTU lançou Rejane como candidata a governadora do Rio Grande do Sul nas eleições de 2022. Natural de Santa Maria, Ricardo Jobim é advogado e empresário no ramo da comunicação. Jobim também atua como professor universitário e já foi conselheiro da OAB Gaúcha e presidente da OAB Santa Maria. Filiado ao Partido Novo desde 2020, foi anunciado pelo partido como candidato ao governo do Rio Grande do Sul em 2022. Vicente Joaquim Bogo nasceu em Rio do Oeste, em Santa Catarina.
Ele tem 65 anos, é graduado em Filosofia e pós-graduado em Educação, Filosofia Política e Sociologia. Bogo é professor universitário e já foi deputado federal constituinte e presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, Bogo é candidato ao governo do Rio Grande do Sul em 2022 pelo PSB. Natural de Cachoeira do Sul, Carlos Eduardo Vieira da Cunha é procurador de Justiça do Rio Grande do Sul. Filiado ao PDT desde 1981, já foi vereador de Porto Alegre e deputado estadual por 3 mandatos. Em 2006, foi eleito deputado federal, sendo reeleito em 2010. Nas eleições de 2014, foi candidato ao governo do Rio Grande do Sul, mas não obteve sucesso. Agora, Vieira da Cunha é candidato novamente. No dia da votação, é proibido que grupos de pessoas fiquem reunidas com as mesmas vestimentas do partido ou do candidato e também de acessórios, pois pode caracterizar como campanha, que encerrou ontem. O chefe do cartório da Zona 73 explica a respeito do assunto. A aglomeração de pessoas com vestuário padronizado é proibida em qualquer lugar. No dia da votação, não importa se esteja no local de votação ou em qualquer lugar da cidade. Não é permitida a aglomeração de pessoas com vestuário padronizado. A aglomeração sem uniforme, não existe vedação sobre isso. No local de votação, sim. O eleitor que votar não pode ficar lá, ele vai ser orientado a se retirar. E se estiver na rua, aglomeração, porém sem vestuário, sem propaganda, não tem vedação sobre isso, né? E essa edição especial fica por aqui. Lembrando que o nosso sinal está liberado e você pode acompanhar tudo ao vivo. Acesse agora pixtv.com.br. Nossa equipe está atualizada com as principais informações da corrida eleitoral. E a seguir, você fica com o programa PubTech e às 11 teremos mais uma edição. Espero que eles façam mais pela saúde, pelo transporte público, né? E pela educação. Eu espero, é o que a gente mais espera, né? Quer dizer que escolher propriamente eu não escolhi porque eu não tenho assim uma preferência. Mas eu espero que o que ganhe faça o que não fizeram nesses 4 anos que passou. Isso que é importante, eles não fizeram praticamente nada. A gente espera que eles façam principalmente para educação, para saúde, para trabalho, que as pessoas não têm.